Olá, galera! Tudo bem? Nós vamos hoje para a nossa aula número 1, que é uma aula revisional. Eu sei que vocês devem, estar aí pensando, mas de novo, vanguardas europeias, só que antes da gente avançar no conteúdo, a gente precisa fixar bem aquilo que a gente já estudou, beleza? Então, o nome vanguardas europeias, nós já falamos várias vezes e hoje a gente vai aqui relembrar. O nome vanguarda, ele vem de vanguardiar algo. Vanguardista é aquela pessoa que ela é o início de algum movimento. Então, as vanguardas europeias é um movimento que surge na Europa, em que vários escritores eles querem vanguardiar a literatura, e isso chega até o nosso país de que forma? As vanguardas europeias elas estão ali mais ou menos no ano de 1920, o início delas. Em 1918 a gente tem um marco importantíssimo que é o fim da Primeira Guerra Mundial. Com isso, os escritores daquela época eles querem trazer para o Brasil e para o mundo um tipo de movimento que venha quebrar com tudo aquilo que a gente tem e tinha no passado. Até então, antes da gente prosseguir, depois das vanguardas europeias, que não é um movimento, a gente tem o parnasianismo, que é o movimento que tinha um foco principal aqui nessa época de 1920. Então, relembrando, o parnasianismo é aquele movimento pronto em que os escritores eles possuem um padrão para o texto, então todo o texto tinha que ser um soneto ou tinha que ter uma estrutura específica. Quando a gente chega aqui com essa ideia das vanguardas, todos esses movimentos eles querem quebrar aquelas ideias passadas, beleza? Então aqui as vanguardas europeias, elas vem antes do modernismo, porque o modernismo vai trazer algo moderno para a nossa literatura, e essas vanguardas, as principais delas são essas aqui. Então, futurismo, dadaísmo, expressionismo, surrealismo e cubismo. Então, a gente vai aqui para essa primeira, futurismo, que a gente já conversou muito em sala. Os vanguardistas do futurismo, eles tinham a ideia de velocidade. O que essa velocidade vem trazer de novo, vem trazer para a nossa literatura? A velocidade é naquele sentido do texto rápido, de leitura rápida. Então, o futurismo, todos os vanguardistas dessa época, eles trazem a ideia de violência, de um texto que precisa ser lido muito rápido e ser escrito muito rápido também. Então, eles trazem a ideia de destruição de museu, destruição de tudo aquilo que era padrão. Então, essa ideia de futurismo vem e lembra o futuro, só que esse futuro eles querem que ele venha e que ele chegue de uma forma muito rápida e destruidora, beleza? Dadaísmo, o nome dadaísmo, ele vem, muitas pessoas dizem que a ideia principal do nome surge com o Dada, que é a primeira palavra ali que uma criança fala quando ela está naquele processo de aprendizagem, E esse dadaísmo, ele vem de formas já prontas, então uma criança nada mais, nada menos do que ela repete aquilo que ela sempre escuta de alguém. Esse dadaísmo, quando a gente fala de formas prontas, ele vem trazer um exemplo que eu mostrei para vocês em sala, da imagem, por exemplo, da Mona Lisa, em que ele pega aquela Mona Lisa e ele transforma a Mona Lisa em uma outra imagem, sei lá, colocando a Mônica. Ou eu pego um texto que a gente também viu em sala, que era a Canção do Exílio, e eu transformo esse poema em um outro tipo de texto. Lembrando que o dadaísmo ele é contra todo tipo de estrutura, tanto sintática, ele quer destruir o texto, ele quer trazer uma nova ideia, mesmo que seja uma ideia já pronta, ele quer destruir com algo novo, com essa ideia de desconexão dentro do texto. Expressionismo, o nome já diz expressão, Só que essa expressão não é a expressão que hoje a gente pode entender como algo bonito, O expressionismo ele vem trazer a expressão do ser humano na sua
parte primitiva. Então tem o quadro, por exemplo, O Grito, né, que é um das obras mais famosas dessa época, só que não é uma imagem bela, né, algo belo visto aos nossos olhos. É uma forma mesmo de expressão primitiva, é a forma que o ser humano ele encontra para se expressar. Então o expressionismo ele é uma expressão livre, é um texto livre dentro da literatura em que o escritor ele pode se expressar da maneira que ele quiser. O surrealismo, o nome surreal. Quando eu falo de surreal, é algo totalmente fora da nossa realidade. Então, o surrealismo é um texto que vai valorizar algo sobrenatural. Então, aqui eu posso pegar a ideia de sonho, de imaginação, de tudo aquilo que não é real. Então, se não é real, o texto surrealismo, tanto a pintura quanto a parte escrita dentro da literatura são textos que vão misturar muitas ideias ali que normalmente nós não vamos identificar uma sequência lógica quando a gente está lendo. O cubismo, né? O cubismo ele vem da ideia do Pablo Picasso, em que ele transforma quadros, imagens utilizando figuras geométricas. E aqui dentro do cubismo, como que a gente pode trazer para a literatura? O cubismo ele vem com fragmentos da realidade, é como se fosse aqueles flashes cinematográficos que eu também falei para vocês. Então, ao mesmo tempo que eu começo a falar de um ambiente, de uma imagem, já vão misturando com outro momento que eu lembrei. Então, dentro desse texto, eu consigo colocar aqui, utilizando uma vanguarda do cubismo, várias ideias diferentes. Beleza? Então, tudo isso aqui, vanguarda europeia, não é um movimento literário, não faz parte de nenhum movimento literário. Então, são escritores da época, são artistas que eles queriam justamente trazer uma novidade para o Brasil, uma novidade para o mundo. E dentro dessa ideia de vanguarda, a gente tem vários movimentos importantes para que pudessem influenciar esses artistas aqui das vanguardas a buscarem algo novo, tanto para a literatura quanto para a arte. Então a gente também aqui tem, próximo ao movimento vanguardista, a criação do 14 bis, né, por Santos Dumont. A gente tem o fim da Primeira Guerra Mundial, como eu falei para vocês, e a gente também tem várias descobertas que Freud fazia em relação à psicanálise. Então, tudo isso, todas essas descobertas, vem mostrar para esses escritores aqui das vanguardas que a literatura, ela também precisa de um novo começo. E esse novo começo, ele é aqui, no modernismo. Então eles deixam para trás principalmente o parnasianismo, que era aquela ideia pronta, e eles começam a trazer um texto que ele tem uma mistura de tudo que a gente viu aqui. Beleza? Então espero que vocês tenham relembrado o conteúdo que a gente viu hoje e deem uma lida, que aqui na plataforma tem a atividade que vocês precisam realizar, tá bom? Um beijo grande, amo vocês, estou com muitas saudades, até mesmo de ficar mandando, guarda o celular, quem está conversando. Então a saudade está apertando. Beijo, beijo, beijo.